E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo. Como vocês perceberam, estou num lugar diferente, porque hoje eu tenho um convidado especial, que foi meu professor na faculdade, que é o Dr. Alberto Neri. Seja muito bem-vindo. Eu chamei ele aqui pra gente falar sobre psicologia clínica. Vocês me perguntam muito sobre como que é esse negócio de atender, estar com o paciente, e ele é uma pessoa que vai falar especialmente sobre isso. Então eu vou dar a palavra pra ele, não vou falar muito nesse vídeo, tá? Vamos lá. Então a primeira pergunta é, por que você escolheu ser psicólogo clínico? Então, na verdade, a minha trajetória com a psicologia clínica aconteceu de uma forma meio que não intencional. Trabalhei como pastor durante 14 anos e, enquanto isso, eu fui me formando em psicologia e fui, ao mesmo tempo, fazendo toda a minha linha de pós-graduação na área da psicologia. Ah, tá. Em um dado momento, houve um convite para que eu fosse trabalhar dentro da faculdade de psicologia. E a partir do momento que eu comecei a lecionar, eu comecei também a atender, montei ali o meu consultório e comecei a fazer os atendimentos de uma maneira agora regular, utilizando uma teoria específica, enfim, da maneira como a coisa tem que ser. Essa teoria específica é a Logoterapia. logoterapia, que a gente está inclusive no IP Logo neste momento, né? Exatamente. Que é o que o professor Alberto fundou como maneira de trabalho, né? Sim, uma forma da gente estudar, ensinar e ajudar a desenvolver a logoterapia, que, por sinal, é uma teoria psicológica super antiga, muito profunda, eficiente, mas não tão conhecida. Quando você soube que você gostaria de ser psicólogo clínico? Desde a graduação eu já sabia isso. Uhum. A questão estava mais, acho que na época em que isso iria começar. Tá. Então, num primeiro momento, eu imaginava isso mais para o futuro. Mas como as coisas foram Mudança de planos. mudando, né, os rumos foram mudando, eu fui antecipando a ideia cada vez mais. E no momento em que eu comecei a trabalhar 100% com psicologia, aí foi automático. Aí eu falei, bom, agora é a hora de também trabalhar com a clínica. Eu queria fazer uma pergunta que é assim, você lembra da primeira vez que você realmente estava ali com o paciente, a primeira vez no consultório como psicólogo? Qual foi o sentimento, a sensação de estar nesse momento? Eu lembro com bastante nitidez, já no meu último ano de formação, quando eu fui fazer os meus estágios, e eu fiz a faculdade de psicologia, a minha graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e lá a gente fazia 2 estágios em formação clínica, e o estágio durava o ano inteiro. Então eu tinha ali 2 supervisores que me acompanharam durante o ano todo. Era simultâneo? Simultâneo. Entendi. Então eu escolhi fazer em fenomenologia e em psicologia junguiana. 2 coisas diferentes, né? Mas, enfim, nada tradicional. O estágio era para isso. Muito porque eu entendia que foram as áreas que eu tinha tido menos aulas a respeito. Tá, interessante. Então, como acho que a maioria dos currículos eu tinha estudado muito comportamental, cognitivo comportamental, psicanálise, e eu queria aprender coisas novas. Eu usei o estágio para isso. E eu me lembro dos primeiros pacientes ali. E eu cometi um erro, vamos dizer assim, que eu recomendo a qualquer estudante de psicologia que não cometa. Eu não fiz terapia enquanto eu estudava. Ah, olha, um ponto importante. Por uma série de fatores, enfim. Eu tive que escolher. Eu deixei a terapia para depois. Mas eu acho que o ideal é que seja durante mesmo. Porque nem essa prática ainda de ter sido paciente eu não tinha muita. Então a gente ia levando, né? Lógico, aquele nervosismo de não saber o que fazer. Claro. Mas depois a gente fazia a lição de casa, ia estudar, ia fazer o relatório, levava o assunto para a supervisão. E tanto os professores quanto os colegas, eles iam ali ajudando, e aí a gente ia ficando mais à vontade. Eu só perguntar pra você, o que é a supervisão, né? Que aqui pra mim, pra eles, talvez é muito normal, né? Mas explica pra gente um pouquinho o que é a supervisão. Supervisão clínica é o estágio, vamos dizer, do psicólogo clínico. Então, o psicólogo clínico ele não vai para uma empresa fazer estágio como pessoas de outras profissões. Ele vai na clínica da universidade receber ali os pacientes, ele vai atender como se ele já fosse um psicólogo formado, e praticamente ele já é, porque ele já fez 4 anos de formação quando chega esse momento, e aí ele vai, a partir desse momento, então, fazer os atendimentos e relatar isso para um supervisor, que normalmente é um professor, um psicólogo mais experiente,
que vai orientar, vai dizer, olha, isso aqui tá bom, isso daqui precisa melhorar, o caminho é esse, ajudar a pensar em possibilidades. A proposta da supervisão é essa. E é bom a gente lembrar que até depois de formado a gente ainda continua fazendo. Continua fazendo, não é? Porque você se forma, mas você não sabe tudo. Então é importante que você tenha algum psicólogo de referência que você vai consultar regularmente para você poder também dar conta dos seus casos. Isso é bem importante. Então ele já falou um pouco, né, de como que é a terapia e assim, eu queria perguntar agora qual é o maior desafio, né? São muitos, acredito. Eu diria que o maior desafio, são dois, na verdade, que se juntam em um só. O maior desafio é que o psicólogo clínico, ele é ao mesmo tempo alguém que administra a própria carreira. E não existe preparo para isso na maioria das graduações. É verdade. Então, eu pelo menos não conheço nenhum currículo de psicologia que tenha lá uma disciplina explicando isso. Normalmente, em algumas disciplinas, os professores falam um pouco. É verdade. Então, esse é um dos grandes dilemas, é a gente virar essa chavinha e falar, bom, eu não sou empregado, eu tenho que criar o meu próprio trabalho e administrar o meu próprio trabalho. E, em segundo lugar, é o desafio técnico, porque as pessoas que elas chegam até nós num consultório, elas vão exigir da gente conhecimento, capacidade, e isso é desafiador. A cada dia é um desafio. A cada momento, a cada sessão, muitas vezes surge algo novo que você vai ter que estudar, você vai ter que consultar alguém, vai ter que se preparar melhor. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu posso ser um psicólogo clínico mesmo tendo esse traço, essa timidez? Claro, eu diria até que isso talvez seja uma característica positiva. Porque normalmente a pessoa tímida, no decorrer da trajetória dela, ela aprende a ser observadora também. Certo, olha só. Então pode ser uma vantagem, inclusive. Alguém tímido normalmente ouve mais do que fala. É verdade. Então, na hora de você ter um olhar clínico, isso pode te ajudar. Às vezes uma pessoa muito extrovertida pode até ter uma dificuldade em entender que aquele momento é do paciente. Para o tímido isso é quase que automático. É verdade. E enfatizando o quê? Que cada vez mais a gente sabe que timidez não é um defeito. É um traço, é uma característica de personalidade. Escutem. Que tem os seus desafios a serem vencidos, mas que também traz muitas vantagens. E para qualquer carreira que exija de você a capacidade de ouvir, de observar, o tímido às vezes tem até uma facilidade a mais. E junto com isso, com essa característica positiva, eu queria perguntar também o que você, né, na sua opinião, considera indispensável para um psicólogo, uma habilidade, uma competência, uma característica? A habilidade fundamental é a capacidade e o desejo de ajudar as pessoas. Tá. Então, se você não tem isso, não faz o menor sentido, inclusive, você ir para uma área que ela é composta basicamente de cuidado. E, em paralelo a isso, você precisa acreditar que isso é possível. Você tem que, de fato, entender que as ferramentas que você vai adquirindo através dos seus estudos e da sua prática, elas vão poder ajudar as pessoas. Em outras palavras, é o que Frankl vai dizer, a gente precisa olhar para a pessoa não como ela é, mas no que ela pode vir a ser. Certo. Porque senão não faz o menor sentido optar por essa carreira. É verdade. Se você optou, então isso é algo que você pode desenvolver, mas não somente pode, você precisa desenvolver. Para algumas pessoas é quase que natural já. Mesmo porque dificilmente alguém vai para a área da psicologia se não tem pelo menos um pouco disso. Mas além do que você já tem, você precisa desenvolver esse traço. E agora, por último, a gente agradece, né, professor Alberto, mas por último falar aqui para a galera que quer seguir essa área, dicas, conselhos, considerações. Então, primeiro eu agradeço aí o convite para participar, parabenizo aqui a Rebeca, eu acompanho bastante o trabalho dela. A maior dica que eu posso dar para alguém que está estudando psicologia, vamos dividir nessas duas partes. Alguém que está estudando, é conversar o máximo possível com profissionais da área. Então, converse com seus professores, com seu próprio psicólogo, ou outras pessoas que você tem a oportunidade de conhecer através de redes sociais, enfim. Você sabe que alguém é psicólogo, trabalha com psicologia,
vai conversar com essa pessoa, vai descobrir como é que foi a trajetória dela, a carreira, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, o que é legal da profissão, o que é um desafio. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. E, em segundo lugar, falando agora de quem já se formou, existem muitas ferramentas hoje na área do marketing digital, na área de administração de negócios, que eu acho que é a grande lacuna. Então, na área técnica, se você fez uma faculdade de psicologia, se formou ali, você está bem preparado para começar. Mas nesse lado comercial, nem sempre. Então, vai atrás, vai fazer um curso. Pode ser um curso online, pode ser um curso presencial, SESI, Fiesp, procura cursos ali que vão te ajudar complementar a formação, a complementar essa formação, a saber por onde começar e a descobrir coisas como por exemplo, onde você pode captar clientes, onde você pode começar o seu trabalho, como você vai administrar ele de uma maneira mais eficiente. É isso que eu acho que falta e que para quem já está formado complementa muito e te ajuda assim, a pular ali algumas etapas difíceis da carreira e engrenar. Uma coisa que ajuda muito é você, no início, ter uma profissão paralela, seja ela qual for, mas algo com o qual você possa ir ganhando a vida e que você trabalhe de preferência meio período e você vai ter tempo. Consegue ter um tempo para dedicar também. Nenhuma profissão dá dinheiro. Dá dinheiro, vamos começar por isso. E nenhuma profissão, e não existe nenhuma profissão, ou pelo menos a maior parte das profissões, onde você não possa viver delas também. Sim. É possível em todas, mas uma regra é que em nenhum caso a gente chega onde a gente quer sem muito trabalho, sem muito esforço. Isso é uma coisa pra gente pensar. Bom, muito obrigada, professor Alberto, por estar aqui. Por eu estar aqui, na verdade, né? Por ter disponibilizado. A gente tá no IPLogo. Por falar nisso, gente, o professor Alberto tem uma página no Instagram, tem um canal no YouTube, ele faz um trabalho muito bonito, muito admirável com a logoterapia, né? Ele é psicólogo clínico, então sigam ele nas redes, a gente vai deixar aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Se alguém quiser saber alguma outra coisa, especificamente da logoterapia, né, a Rebeca deixou aqui o meu contato, então entra lá na página, manda uma mensagem, ou através do próprio YouTube, e a gente vai conversando através desses meios. É isso aí, gente, vale muito a pena. Sigam ele no Instagram e em todas as redes. Até mais!